e aqui está marcando 6:01, 6:03 nesse aqui. Bom, começo então, uma vez mais saudando aos colegas que já estavam na sala, aqueles que vão entrando, sintam-se, por favor, saudados. É uma satisfação enorme estar uma vez mais aqui com vocês. Aqui com vocês, quando me refiro a aqui com vocês, nesse canal que a gente está tentando consolidar, né, de comunicação regular com quem a gente tem afinidade profissional e mais do que isso até, né? Que é o canal via Zoom, às quintas-feiras, às 6 da tarde. Então, regularmente a gente tem feito isso, faça chuva, faça sol. Aliás, em tempos de pandemia, dentro de casa, pouco importa se faz chuva ou se faz sol. Mas cá estamos nós uma vez mais, dessa vez para tratar de um tema. Na verdade, esse tema, nesses últimos 4 meses, a gente tem. Essa eu acho que é a 22ª live que eu tenho a oportunidade de realizar. Esse tema, talvez não, seguramente eu já abordei semanas atrás, talvez, uns 2 meses atrás, e ele, por força de votação e pesquisa junto ao pessoal nas últimas lives, veio novamente à tona como tema de interesse. Então, cá estamos novamente. Claro que não é o mesmo arranjo, o mesmo script, eu fui mudando, fazendo os necessários kaizen, e cá estamos, ok? Pessoal, então, eu trago para vocês, né, sob esse título, o tema é muito mais amplo, mas sob esse título, né, de liderança Lean Leadership, algumas considerações sobre o papel e a atuação das lideranças. O tema é super amplo, eu tive que fazer alguns cortes e muito embora envolva, né, claro, naturalmente, as questões de cultura, né, no nosso caso aqui, cultura Lean, né, envolva a questão da formação de equipe, formação de massa crítica, desenvolvimento de pessoas no Hitozukuri, eu vou passar por alguns desses temas. Mas fiz alguns cortes, vou passar também pelo tema como é que eu estruturo a atuação de quem está em posição de liderança, a partir da padronização, né, do papel da atuação do líder, seja qual for a instância, né, dessa posição. Bom, então vou fazer uma viagem, um overview sobre esses diversos temas que estão, pode-se dizer, sob o guarda-chuva, né, do tema liderança Lean, ok? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, me permitam avançar aqui. Eu tenho esse conjunto de, sei lá, umas 2 dúzias de slides que vão me ajudar na fala. Vamos lá. Bom, a Leanway Consulting, eu espero que já conheçam, e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, né, de conhecê-la, aqui está um pouquinho da Leanway, e obviamente nesse material vocês têm acesso aí à indicação do nosso site, mais informações. Apenas aqui um destaque para o que muito nos orgulha, que é o portfólio de clientes que nós atendemos ao longo desses 18 anos de existência. Bom, vamos lá então diretamente para a questão de interesse, a questão da liderança Lean, né? Eu gosto muito de fazer sempre referência ao moto um dos motos da Toyota. A Toyota tem vários, ou alguns, não exagerando, alguns motos importantes. Esse é um dos mais importantes, talvez o mais importante. Existe outro, por exemplo, Yoi Shinar, Yoi Kangae, de boas ideias, nascem bons produtos. Isso é uma tradução livre. Isso é muito, muito forte na Toyota, na cultura da Toyota, esse moto. Esse outro que está posto aqui Monozukuri, está escrito em japonês, claro, logo abaixo, também escrito em japonês, só que em Romaji, né, o alfabeto romano, Monozukuri wa Hitozukuri desu. A tradução literal é produzir coisas, desenvolver pessoas. Claro que uma tradução apropriada e livre seria desenvolver pessoas que produzam coisas. Eu coloquei entre parênteses ali, produzam coisas com maestria, porque mais esse Monozukuri, mono, que está em destaque ali em vermelho, mono, e está em destaque também aquele outro kanjizinho lá no centro ali, hito, que é pessoa, ser humano. Então, monozukuri, que é produzir coisas, é mais do que isso dentro desse contexto, dentro do contexto japonês, da cultura japonesa, sobretudo dentro da Toyota. Monozukuri não é só produzir coisas, é a arte
de produzir coisas com maestria, a maestria do artesão. Isso é o Monozukuri. Nihon no Monozukuri. Eles muito se orgulham. Nihon no Monozukuri é a arte, a maestria da manufatura do Japão, japonesa. Então, a Toyota está vinculada a isso e ela acredita, né, que a maestria em fazer, produzir coisas, qualquer que seja a coisa, desde, claro, montar automóveis até outros artefatos, outros produtos, como é o caso, está presente em vários outros negócios. Mas o Monozukuri, a maestria, a arte de fazer bem feito, ela advém de desenvolver bem as pessoas. Então, é isso, essa é a essência da coisa, por isso que eu parto da nossa consideração desse moto, parto do moto da Toyota, ok? E ainda fazendo referência às questões mais conceituais, elementares, olha, obviamente, eu faço um resgate da velha e conhecida casinha da Toyota, chame como quiser, eu estou sendo simplório aqui, casinha da Toyota, o templo do TPS, né, do Sistema Toyota de Produção, onde a gente apresenta sinteticamente, muito simplificadamente, uma visão geral do que é o modelo, né, sobretudo do Lean Manufacturing, né, que é no mais alto nível, né, o cliente atendido com produtos e serviços da mais alta qualidade, preço competitivo o mais rapidamente possível, é o que está posto nos vértices, sustentado por 2 pilares, just-in-time de Doka, eu não vou entrar aqui, né, nessas considerações, vou embora em outras falas, em outras lives nós vamos abordar no detalhe essas. Aliás, recentemente, acho que 2 semanas, eu falei sobre o pilar de Doka, né, que é a autonomia, a automação a serviço da autonomia, que é a autonomação. Bom, mas isso eu não tinha o caso agora. O que eu quero é fazer referência e dizer que, na base, eu fiz um arranjo diferente aqui, na verdade, em construtos, né, os mecanismos de gestão de operação Lean, né, do TPS, estão lá na base, vários construtos. Eu substituí e coloquei nessa base a representação daquilo que, de fato, está na essência, né, desse moto, dessa crença. É a filosofia da Toyota, que é o Hitozukuri, desenvolver pessoas. E aí, olhem acima, lá está posto em vermelho, a Toyota. E quando eu falo Toyota, isso extrapola, assim, a empresa que enxerga, qualquer um de nós, especialistas, engenheiros de produção, agentes de mudança, gestores, enfim, qualquer que seja a nossa posição, mas se nós temos esse modelo como referência, eu quando falo de Toyota, mas estou falando de referência ao modelo geral que nos serve de referência. Então, devemos entender que também para nós, além da Toyota, para nós, faz todo sentido nós perseguirmos, né, um modelo que produza resultados extraordinários, mas a partir do desenvolvimento de pessoas normais. A Toyota e um modelo ali não pode depender de trazer somente os brilhantes para dentro de casa. É um exército de pessoas normais que, bem desenvolvidas, vão produzir resultados extraordinários. Isso é que está na essência, né, desse modelo. Bom, avançando, eu vou falar um pouquinho, como eu disse, eu vou falar de liderança, eu vou falar de desenvolvimento de time, vou falar da função principal da liderança, que é desenvolver a sua equipe, enfim, essas questões da agenda do líder, enfim. E eu também disse que eu ia falar da cultura, porque é onde se assenta essa questão, né, da liderança ali. Então, falando um pouquinho de cultura, sem a pretensão de mergulhar, mas é um overview sobre essa questão, dá perfeitamente para nós definirmos, para esse propósito aqui, definirmos cultura sem muito rigor como a soma dos hábitos, crenças, comportamentos relacionados à maneira pela qual as pessoas realizam o seu trabalho. Então, isso posto, a gente consegue enxergar que existem estratos, ou a cultura pode ser entendida como um arranjo de mecanismos, normas, crenças, que é o que está posto aqui. Mecanismos, normas e crenças que poderiam ser representados assim, nesse triângulo ou pirâmide, né? Se a gente olhar isso de forma tridimensional, nesse triângulo, nessa pirâmide. Então, no topo, nós teríamos aquilo que se enxerga e que é físico, via de regra, né? Que é o que a gente vê e faz. E está posto aqui. É o que alguém, externamente, olhando, notaria sem sombra de dúvidas. São os elementos do trabalho, as evidências, né, de uniformes, de disposição física das coisas, logotipo, as linguagens e os elementos no uso cotidiano.
Isso é o que chamaríamos de mecanismos, elementos, ferramentas, que estão assentados. Esse conjunto está assentado num outro extrato, um outro conjunto que a gente chamaria de normas e atitudes e regras. O que é que nos dizem, né? Porque o que nos diriam que é a razão, ou que são as razões pelas quais as coisas são feitas do jeito que são feitas. São as regras, normas e as razões justificativas pelas quais as coisas acontecem do jeito que a gente está observando. Então, mecanismos, normas e atitudes, e mais ao fundo, bem na base, sustentando tudo isso, o que nós chamaríamos de essência da cultura, que são as crenças, os pressupostos, paradigmas, modelos mentais consideradas normais sobre a organização, sobre o seu propósito, sobre as pessoas envolvidas nessa organização, ou que compõem essa organização, sobre tudo que diz respeito, né, ao que acontece nas relações entre as pessoas dentro dessa organização, entre essa organização e outras organizações. Então, isso nessa condição mais funda, de base, estaria, então, o que a gente chama de a cultura, crenças e pressupostos. Sobre isso se assentam, então, normas, regras, e os mecanismos, o topo, que é o que a gente vê fisicamente, os elementos, né? Aí eu vou ilustrar na sequência, vai ficar mais claro quem é quem aí, se eu exemplificar, que é o que vem na sequência aqui. Nesses 3 níveis, mecanismos, normas e crenças, que eu apresentei há pouco, eu vou ilustrar para exemplificar, para ficar um pouco mais claro. Na coluna da esquerda, pelo menos a minha esquerda aqui, mecanismos. A absoluta convicção eu tenho que vocês vão reconhecer aqui quem são. Então, eu elenquei alguns aqui. São elementos construtos, elementos, ferramentas físicos. Então, o 5S, o Mieru-K, o Kamishibai, o Gemba Walk, a cadeia de ajuda, o trabalho padronizado, a instrução de trabalho, a troca rápida de ferramenta, o padrão de intervenção, os sistemas à prova de falha, o Pokayoke, os mecanismos de gestão de fluxo, Kanban, supermercado, fila, buffer, o sistema de nivelamento de mix e volume, Heijunka, o Shojinka, a flexibilização da mão de obra, o mapa de fluxo de valor, relatório, enfim. Gente, eu elenquei alguns para que vocês enxergassem, ou se enxergassem aí. Então, o que a gente, via de regra, identifica, isso é o Lean. Essa é a ponta daquele, não é o iceberg, né? Mas é a ponta daquela construção, né? Daquela pirâmide ou daquele triângulo, né? Está lá na ponta. É o que é físico, é o elemento, é a ferramenta. E aí, como eu disse, isso está assentado no segundo extrato, que é o conjunto de normas. Vejam bem como é que elas... Isso é um exemplo apenas. Como é que elas podem ser expressas, essas normas. O Genchi Genbutsu é uma norma. Vá lá ver por você mesmo, é uma norma. Quando, numa organização, eu tenho isso como norma, isso quer dizer, por exemplo, que, olha, Gnato, eu acabei de voltar ali da linha, a gente está com um probleminha aqui que eu acho que é fácil de resolver. Olha só, tá aqui, olha esse desenho aqui, eu fiz aqui, se a gente dobrar aqui. Não. Qual é a norma? Genchi Genbutsu, vamos lá ver. Eu não vou tratar dessa questão apenas ouvindo de você, né, de uma segunda instância, a respeito do problema real, da circunstância real. Vamos lá ver. Genchi Genbutsu. Vamos lá no Gemba e vamos ver a coisa real, o Genbutsu. Vamos ver. Então, isso é uma norma. Por que 5 vezes? Eu não vou cair direto naquilo que eu julgo ser a causa raiz. Está evidente, está claro? Não. Por que 5 vezes? Por que foi isso? Mas por que disso? E por que isso aconteceu? Mas e por que deu-se assim? Então, é o 5 porquês. Nada não se pula, né? Muito embora pareça evidente, não se pula direto para aquilo que supostamente é a causa do problema. Mentalidade PDCA, né? A análise, abordagem científica, a mentalidade A3, essencialmente a mentalidade que é PDCA, ensinar fazendo, o Kaizen, melhoria incremental e contínua, o processo gargalo tem que sempre ser protegido, os 3 R's, rota, ritmo, rotina. Isso são normas, gente. Está ficando claro? Pablo Sam, de vez em quando eu vou te pedir aí uma ancoragem. O Severo Sam está presente na sala também, eu vou pedindo a vocês que me balizem, porque como eu não estou conversando, né, com a turma, não estou ouvindo, o pessoal está de microfone fechado, e claro, eu não consigo abrir para todos agora, né? Porque senão eu não consigo fazer não, mas vocês dois me servem de contraponto. Está fazendo sentido? Está fluido? Ou algo mais a que ser levantado aqui? Severo Sam, Pablo Sam. Está sim, Gnato Santos, claríssimo.
Ótimo. Então, mecanismos. Ótimo. Normas. Vamos para as crenças, né? O que está mais no fundo. Olhem só como é que as crenças podem ser expressas, né? Eu acredito, e aqui a gente pensa assim, processo certo e estável, ele é que produz e sustenta o resultado. E esse é o foco dual, né? Eu não vou correr atrás de resultado a qualquer custo. Eu sei que o resultado que me interessa e com o qual eu tenho compromisso, eu produzo a partir do processo certo. Hoje, amanhã e sempre. Então, isso é uma crença, né? Não posso correr atrás de resultado por si só. É o processo certo que, por decorrência do controle que tenho sobre ele, vai me produzir os resultados. Problemas são imediatamente, quando existem, imediatamente evidenciados. Aqui nessa organização, todos são capazes de aprender. Não tem aquele que, esse cara aí pega as esperanças, não tem alcance. Não, isso não existe. Essa é uma crença que aqui nessa organização não existe. Essa é uma só ilustração, tá, gente? Estou só ilustrando hipoteticamente, quando eu digo aqui nessa organização, é uma organização hipotética, ok? Então, mais à frente ainda, né? Eu sou o maior responsável pelo meu autodesenvolvimento. Isso é uma crença. Nessa organização, todos nós sabemos que RH pode ajudar, que o meu chefe, meu líder, pode me ajudar, vai me ajudar no meu autodesenvolvimento, né, no meu desenvolvimento como profissional, como pessoa, mas eu é que sou o dono disso, desse destino, desse A13 autodesenvolvimento de capacitação, ok? Isso é uma crença. Aqui nessa organização, ninguém cresce sozinho. A gente trabalha em equipe e isso é a questão-chave para o nosso crescimento. A principal responsabilidade do líder aqui é desenvolver o seu time, ponto final. Essa é a função principal. Isso é uma crença. E assim vai. Tem várias outras aqui, né? Na sequência eu não vou usar todas. Como eu disse, é uma tentativa de buscar para mostrar para vocês o que difere, né? De cada um desses blocos. Mecanismos lá no topo, normas e crenças mais ao fundo. Esse material, como sempre, vai estar ou já está disponível lá na pasta, né, relativa a essa live, né, de Lean Leadership, lá na página Downloads do nosso site, né? Então, entrem lá, se não tem acesso a esse script, a paper que eu joguei lá bacana, a gravação, para quem não teve condição de assistir ou quer rever algum ponto, vai estar disponível lá no YouTube, na verdade, a gente vai fazer o upload no YouTube, mas enfim, eu estou só passando e me servindo, me ancorando, né, em alguns desses slides, parte dele para reforçar o que eu estou dizendo. Ok? Vou avançando aqui, então. Então, olhem só que interessante. Ainda explorando isso, que diz respeito, né, a essa relação entre os construtos, os elementos, as ferramentas, com as normas e ancoradas nessas crenças, pressupostos, modelos mentais, eu queria falar um pouquinho sobre isso que tanto nos aflige, né? Que é essa base, a cultura. Muito se ouve, né? Ignato, esse negócio aí do Lean, do TPS, desses modelos, são afeitos à cultura japonesa, né? Lá os caras são disciplinados, entre outras questões. Lá os caras são isso, são assim, são assado. Diferente de nós aqui, nós temos um problema. Eu sempre torço o nariz quando eu ouço algo assim. Mas torço o nariz no sentido de me preparar para trazer elementos para mostrar que talvez não seja bem assim. E eu queria fazer algumas considerações a respeito disso. Olha só, com relação a essa mudança, claro que isso é impeditivo, sim. Claro que pode minar, como eu estou colocando aqui. Claro que essa base, crenças, pressupostos, modelos mentais, podem minar o esforço, né, de mudança, de melhorar o desempenho, de reconfigurar o modelo de gestão de operações e, obviamente, provocar melhoria no desempenho. Claro, vou dar alguns exemplos. Uma crença que mina. Poxa vida, aqui no nosso negócio, a nossa empresa é diferente, é muito mais complexo. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Gnato, eu sei que você é especialista no TPS, mas, cara, essa nossa empresa aqui, o negócio é muito mais complexo. Mas eu tenho N histórias para contar para vocês, não agora, mas N histórias para contar, né, desse forte crença, modelo mental que está arraigado em muitas organizações, muitas pessoas bem intencionadas, bem formadas, mas que acreditam piamente que o negócio onde ele está inserido é muito complexo e, portanto, fora do alcance dessas propostas, desses modelos de referência, ok? Outro, por exemplo,
pô, Ignato, isso aqui não é para principiante, cara. Não, esse negócio aqui, não é para principiante. Isso aqui tem que entender profundamente deste métier, desse negócio. Bom, eu estou fazendo a minha parte. Se vai dar certo, eu não sei. A minha parte eu estou fazendo. Isso é um outro modelo mental. Não vai funcionar. Já sinto te dizer, mas se a gente já tentou no passado, isso é mais uma onda, não vai funcionar de novo. Essa aqui eu gosto muito, né? Eu apelidei essa de a síndrome de Hardy. Lembra do Hardy? A hiena que era companheiro do Lipe e o Leão da Montanha? Então, né? Eu sabia que não ia dar certo. Puxa vida, essa, né? Vida, ó dor. Eu sabia que não ia dar certo cantando a pedra, eu sabia. Não deu certo por alguma razão, eu sabia que não ia dar certo, eu já cantei a pedra. Essa é a síndrome do Hardy. Ali tem lamentavelmente, uma frase: o que importa é o resultado a qualquer custo, está agrupado ali, mas é um outro modelo mental. O que importa é o resultado a qualquer custo. Isso é um outro modelo mental. Esconda o erro ou joga na quadra-leia, esse outro modelo mental. Cada um no seu quadrado. Não, para aí. Eu sou o cara do PPCP, cara, não vem com esse negócio do Lean aí, porque aqui o negócio é previsão de venda, e essas são as regras, sempre funciona assim, e é assim que tem que ser, porque PCP é outra história. Por exemplo, estou chutando, né? Só tentando ilustrar. Cada um por si, Deus por todos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui tem que ter QI, né? Mas não é consciente de inteligência, é quem indica. São modelos mentais que, obviamente, que eu estou aqui forçando a barra, né? Eu nunca encontrei uma organização, obviamente, em que todos esses modelos mentais que minam, né, a transformação se apresentassem conjuntamente. Mas isso é resultado da minha tentativa de lembrar, né, o que eu já ouvi e o que eu já vi de manifestação de modelos mentais que realmente minam, né, o esforço de mudança. Esses são alguns. O que sustentam minha principal responsabilidade como líder é desenvolver meu time, o processo certo e estável que produz e sustenta o resultado que eu quero, que eu preciso. Nós não escondemos problemas, a gente resolve o problema. Se está fora da alçada, resolver, a gente pede ajuda imediatamente e sabe a quem pedir. Todos são capazes de aprender. Ninguém cresce sozinho. A gente é mais forte junto, a gente trabalha em equipe, e o trabalho em equipe é chave para o crescimento dessa organização. Eu sou o maior responsável pelo meu autodesenvolvimento. Não é o meu chefe, não é o RH. Todos devem estar engajados na solução rápida do problema e a promoção do Kaizen. Conhecimento adquirido na solução de problema e na melhoria contínua tem que ser imediatamente compartilhado. Bom, esses são alguns. Está claro, gente, como isso se manifesta, e se está lá na base, ancorando atitudes que ancoram o uso de ferramentas. Imaginem o impacto se eu tenho, né, crenças, modelos mentais que minam o processo de mudança. Então, é muito importante nós enxergarmos isso. Nós temos feito nos nossos workshops, dentro dos nossos projetos de consultoria, existem vários workshops que a gente prepara, né, o time para trabalhar conosco, vários workshops. Um dos iniciais é liderança Lean. Nesse workshop, obviamente é um workshop de 4 horas, por vezes um dia inteiro, e em vários momentos a gente vai trabalhando essas questões com as lideranças. E em dado momento nós fazemos esse exercício, apresentamos essa teoria que vocês estão vendo aqui, e fazemos um exercício com a turma. Eu vou resumir, mas o exercício é nós refletirmos e revelarmos quais são as crenças, o que é construto, elementos, mecanismos que a gente usa aqui nessa empresa. Quais são, o que é agora, que vocês entenderam o que é conceito, né, de elemento, norma e crença, modelo mental, me digam o que é que vocês consideram aqui que são os elementos, que são as atitudes e que são os pressupostos, crenças e modelos mentais. E aí vem os post-it. Eu coloco um grandão assim na parede, esse triângulo, e o pessoal vem com os post-its. Aí, claro, a gente faz um arranjo, vê se não tem duplicidade, faz um arranjo rápido, e aí mostra para a turma o resultado. Eu vou mostrar o resultado real de um desses exercícios, de uma empresa, obviamente não vou revelar o nome, mas é uma empresa do setor metal mecânico, da região sudeste. Então, esse foi o exercício com a liderança. Eles apontaram que eles lá têm muito forte na organização o DDS, diálogo de segurança, o 5S é muito forte, presente, o Meru-K, gestão à vista, auditoria de segurança, a reunião diária de produção, a ronda operacional, o trabalho padronizado, MASP, ProIdeia, que é um outro um modelinho de programa de sugestões,
Isso está sustentado, ancorado, assentado sobre esse conjunto de normas, regras e atitudes. A regra de ouro, a norma de segurança, ou as normas de segurança, a mentalidade PDCA, qualidade sempre, é uma regra, um conjunto de regras. O Gate Genbutsu, vá lá, vê por você mesmo. Padronização das rotinas, atendimento condicionado a requisitos legais. Então, são algumas normas que eles identificaram, e aí, claro, depois, né, de compilar tudo isso, todos eles, o grande grupo, concordou que é isso mesmo. E o que nós tínhamos na base? Olhem só que interessante, apareceu. Então, vocês parecem nessa base, estão vendo alguns que estão em preto e outros em vermelho. Olha que interessante que apareceu. Os que estão em preto e aparecem mais acima, são aqueles que a gente chama de sustentadores, alavancadores, positivos. Os em vermelho são potenciais minas, potenciais detratores. Então, vamos ver primeiro, começar ali por aqueles que são positivos. Segurança, em primeiro lugar, que sustenta, regra de ouro, que sustenta 5S e DDS. Né? Segurança, em primeiro lugar. Isso está na cabeça, no sangue da turma. Né? O trabalho em equipe, são muito fortes nisso, acreditam piamente nisso, né? Profundamente. Fácil adaptação à mudança, eles creem que são muito flexíveis. O modelo fazedor, então, arregaça a mão, mete a mão na massa, foco em resultado. Então, isso é senso comum de que são elementos fortes, né, nesse nível de crenças e paradigmas. Há alguns que não são positivos, mas que eles reconhecem. Eu já vi isso no passado. Não vai dar certo. Os atropelos no entendimento. Não, entendi, já sai fazendo. Isso aqui não é para principiante. Lembra daquele mundo que apareceu na ilustração? Isso é real. Apagação de incêndio, o modelo do herói, a baixa velocidade de resposta e a baixa continuidade. Vocês viram que interessante esse mapeamento? Quando você faz isso no início de um processo de mudança, aliás, você deve fazer isso sempre no início do processo, esse mapeamento, para buscar neutralizar e substituir, atenuar e substituir por elementos, né, por crenças, modelos mentais que vão facilitar o processo de transformação. Então, isso é muito importante. Não se pode negligenciar essas questões que aparecem na base, né, da cultura. Então, é muito importante esse esforço de mapear, enxergar, e depois, naturalmente, logo depois de ter esse retrato, plano de ação para neutralizar, para combater, né, essas questões, fazer o esforço de substituição. Isso é muito importante. Tem outro mapeamento mais individualizado, que é o mapeamento dos atores, né? No sentido de perfil, se ele é um advogado da causa, se ele é... Eu estou resumindo, né? Se ele está neutro, ou se ele é um detrator muito arraigado a essas crenças detratoras, né? Então, isso também é super importante. Então, isso tem muito a ver, né, com essa questão, o exercício da liderança, né? Ok, gente? Então, tá, beleza aí, Paulo Santana? Tranquilo? Posso avançar aqui? Sim. Excelente. Então, eu falava, né? Escuta. Pois não. Escuta. Estou ouvindo. Escuta. Escuto. Só dentro desse mesmo um ambiente parecido aqui, o Maurício Sorrentino compartilhou uma crença aqui que aqui se troca a roda com o carro andando, né? É bem parecido com esse ambiente que você estava comentando. Né? Essa é ótima, puxa vida, essa é ótima. Eu ouço muito algo e analogias muito nesse sentido, né? Não, aqui, cara, o avião está em altitude, velocidade de cruzeiro, tem que abastecer em pleno voo, não pode baixar e não pode perder velocidade, né? Essas coisas assim. Mas é típico. Ou até uma outra famosa também, né, Gnato? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e fico sempre assim, né? Exatamente. Excelente. Mas é isso aí, gente. Então, tá claro, poxa, como é importante a gente reconhecer isso, mapear e tratar. Então, pô, nós temos uma inclinação, nós engenheiros, né? A gente sabe que lida com mudança, lidar com pessoas, né? Nós temos uma inclinação, se a gente se descuida, a gente, sem querer, ou inconscientemente, a gente negligencia essas questões soft, que são de difícil trato. São de difícil trato. São tratos de longo prazo. Então, mas não pode, se eu quero conduzir uma transformação e eu tenho o objetivo de ser bem-sucedido, eu preciso reconhecer e endereçar essas questões. Então, por isso que elas estão vindo à baila aqui conosco, né? Bom,
vamos falando, então, eu falei de questões mais genéricas em termos de cultura, né? Vamos falar, então, um pouquinho da cultura Lean, que vai ancorar, né, a liderança Lean. Então, o que é a cultura Lean? Essa é uma forma muito simples, né, de conceituar. Eu estou, obviamente, emprestando a clássica definição de cultura, né? Então, é um conjunto de hábitos, valores e modelos mentais, isso é cultura, originados no Japão e que foram disseminados pela Toyota globalmente para facilitar a introdução e formação, e formando assim a base para sustentar as práticas Lean no trabalho. Então, é isso, é um modelo típico, né, da Toyota, que a Toyota promoveu disseminação para todas as suas operações. Então, ela reconhece que essas questões culturais, onde quer que ela tenha planta, fazem a diferença no sucesso ou fracasso, né, da implementação do modelo de gestão de operações Lean, né, o sistema Toyota de produção. Então, isso é o que caracterizou e deu visibilidade, né, o que a gente chama de cultura Toyota, né? E eles chamam isso hoje, chamam de The Toyota Way. The Toyota Way é a forma como a Toyota pensa e faz negócio, se relaciona com todos os stakeholders. Bom, como é que o processo de transformação avança? Bem objetivamente, eu vou fazer referência a esse triângulo novamente, o pirâmide, é assim, gente, nós, no processo de mudança, de promover paulatinas mudanças, né, e introdução os kaizens, a gente começa do topo. A gente começa lá, né, nos construtos físicos, promovendo alteração nesses construtos, e aí, uma vez que eu substituo ferramentas anteriores por ferramentas mais eficazes, e aí tem obviamente, a consideração super importante aí nesse processo de substituição, que é ensinar, efetiva e eficazmente ensinar quem vai fazer uso desses novos construtos, novos elementos. Isso é super importante, eu vou falar na sequência. Mas começo por aí. Começo por aí de forma que isso vá provocando mudanças nas regras, nas normas, nas atitudes. E isso vai, por extensão, promovendo mudanças na forma como as pessoas pensam a respeito de tudo isso que está aqui, né? Ou seja, nos modelos mentais, nas crenças, nos paradigmas. Ok? Claro que tem iniciativas, você pode tomar iniciativas, né, para atuar, promover reflexões, mudanças lá embaixo, né, na crença, nos modelos mentais, paradigmas, claro, também nas normas, nas atitudes, claro, mas isoladamente não vão sustentar o processo de transformação, não sustenta. Então, se pode fazer isso sim, mas combinado sempre com a introdução das mudanças a partir de construtos físicos, porque isso é o que tem impacto real e primeiro na forma como as pessoas se enxergam e atuam. Então, por isso nós começamos aí. Avançando então, claro, e aí rever a cultura é um dos elementos mais importantes numa transformação Lean. Por isso a importância de mapear e reconhecer. Então, a liderança Lean que está vinculada nessa questão, né, da cultura Lean, o que é, por sua vez? É um padrão de atuação dessas lideranças que tem sido assumido cada vez mais a função de educadores, desafiando, né, os seus colaboradores, seu time, apoiando as pessoas na promoção de melhorias, na solução de problemas. Então, são líderes muito mais próximos do Gemba, que praticam, acreditam que a essência da sua atuação ela decorre em grande medida do Genchi Genbutsu. Vá lá ver por você mesmo. Todos os mecanismos que conduzam ele a vá lá ver por si mesmo está na essência, né, da postura desse líder Lean, né? Se nós quiséssemos identificar os traços desse líder Lean, uma boa forma de fazer isso, eu quero apresentar isso para você na coluna que ainda não apresentei aqui, eu vou apresentar o contraponto, o líder tradicional, né? Como contraponto, claro, para a gente enxergar que diferenças são essas, né? Que traços interessantes nessa liderança a gente deve buscar. Então, a liderança tradicional teria, por exemplo, né? Só que é aquela marcada por busca por resultado imediato, ele é orgulhoso, ele é o cara que gosta de levar tapinha nas costas, o cara fera, esse cara, se eu não estou aqui hoje, poxa, hoje, por isso que eu tenho que vir para essa empresa, por isso que eu não posso ir para cá, por isso que eu não tiro férias, né? O cara que, se não é ele, coisa desmorona. Ambição profissional exacerbada, resultado a qualquer custo, conquista objetivo através das pessoas, não com o time,
O negócio é desafiar, superar a barreira, qual é? Mas calma, não está estabilizado, calma, não, né? A gente precisa fazer os lemauachos, os alinhamentos, as costuras, não. Para cima. E a gestão a partir única e exclusivamente de números. Óbvio, né, que isso é uma anedota, né, assim, é uma caricatura, né, dos traços do líder tradicional, nos servindo a gente explorar e entender melhor quais seriam as características do líder que a gente está chamando de líder, né? É o cara que, em contrapartida, a pessoa que, em contrapartida, é paciente, é humilde. Ele entende que aprendizagem profunda e horizontal e a ascensão profissional é gradual, isso é chave. O processo certo vai gerar os resultados esperados. Acredita muito em desenvolver as pessoas, em compreender profundamente o problema. Se eu passar aqui o meu pointer aqui por cima, e se enxerga, né, Pablo San? Meu pointer sobre a tela ou não? Sim, Ignacio. É ótimo. Eu vou me servir, então, desse recurso. Porque eu estou falando, né, e por vezes o pessoal não sabe onde que eu estou. Então, eu estou aqui, ó. Então, eu passei por aqui, né? Desenvolver pessoas, compreender profundamente o problema e a causa fundamental antes de agir, né? Por que 5 vezes? MIASP, Lean, a 3 solução de problema, né? E entender profundamente o processo. Tudo que tiver na sua alçada, gerenciar, profundo, rigoroso domínio. Então, essas são as características, né, do líder Lean. Algumas delas, eu diria assim, as características-chave. Eu sou incitado ou instado a... Ginato, mas se você tivesse que destacar 3, quais seriam? É difícil. E, assim, é até perigoso, mas eu vou me aventurar. Eu vou me arriscar a destacar 3 desse rol. Todas são importantes. Mas eu diria que eu iria atrás, sobretudo, de pessoas humildes, que tenham a noção clara de que o líder ele tem que ter vocação para desenvolver gente. E por baixo disso, não está posto aqui explícito, mas tem que gostar de gente. O cara que não gosta de gente não pode ser líder dentro desse contexto. Então, humildade, gostar de pessoas para desenvolver essas pessoas e tem que entender profundamente os processos sobre sua gestão, sobre sua guarda. E aí vocês vão entender por que isso é fundamental, entender profundamente. Porque se ele é o guardião desses processos e é o responsável pela atuação do time que com ele está, é necessário que ele entenda profundamente os processos sobre sua gestão. Então, eu diria esses 3. Uma questão que eu queria chamar... Pois não. Temos uma pergunta aqui, já aproveitando esse slide aí, é do Marcílio Bezerra Cunha. Meu grande amigo Marcílio San, grande amigo lá de Recife. O Marcílio ele pergunta o seguinte, ele diz, nos anos 80 chamava-se de teoria X, líder tradicional, e teoria Y, ele está perguntando, seria a liderança Lean? Aí eu já aproveito e vou emendar uma pergunta minha. Como é que fica a questão de discurso e prática, olhando para o líder Lean? Puxa vida, eu vou pedir a vocês para elencar, segurar as perguntas para o final, senão eu não vou conseguir. Já é difícil cumprir com esse script, a batida. Se eu me empolgo, e vocês estão me dando pano para manga, podem ter certeza, se eu me empolgo mergulhando nas respostas, eu estou perdido. Então, por favor, me deem essa oportunidade de, ao final, eu endereçar essas questões, ok? Ignacio San. Eu não vou conseguir manter o ritmo que já é difícil por si só, beleza? Então, na sequência, mas eu não vou negligenciar, não. Mesmo que eu não consiga, aqui nesse momento, responder, esse chat fica sempre registrado e eu, com isso, tenho chance de responder em outra instância. Então, eu gosto de dizer, quando eu olho para isso e destaco essas aqui, ó, o líder Lean, e a Toyota é assim, a crença é assim, aquilo que de fato interessa, né, para ter um exército de resolvedores de problema, né? Ou seja, aplicar o modelo do Hitozukuri, ou seja, são pessoas normais, mas pessoas normais que têm traços especiais que você não desenvolve. Olhem bem isso. Então, tem noção clara do que é possível desenvolver e tem clara noção do que não se pode desenvolver, você contrata. Então, por isso que recursos humanos, a função responsável de recursos humanos na atração e contratação
de novos colaboradores, funcionários, é fundamental. Eles dominam profundamente isso que a gente está discutindo aqui, porque a contratação olha para esses traços e busca identificar esses traços que você não vai ser capaz de desenvolver. Por exemplo, só para resumir essa fala, humildade é essencial. Gostar de gente é essencial para ter curiosidade pelo outro, interesse pelo outro. E se você não... Humilde, você não transforma um boçal num humilde em treinamento. Por mim, com 35 anos de Toyota. Não, isso não existe. Você contrata. Então, essa noção há que se ter. Né? Que algumas questões a gente desenvolve, outras você traz para dentro de casa, na ocasião, né, da atração e contratação desses colaboradores, ok? Então, muito cuidado para essas questões. Algumas se desenvolvem, outras você tem que contratar. Você tem que trazer, identificar na partida, no início, né? Por isso que esse processo de atração e contratação é muito rigoroso na Toyota. Tem alguns livros interessantes, estou apontando aqui para trás, porque a biblioteca está aqui, né? Cultura, Atitude Lean, enfim, são obras bem bacanas que mostram isso, né? Com detalhes, né? Como é que esse processo de recursos humanos, atração e contratação acontece e está estruturado. Bom, quais são os 3 elementos-chave para a liderança Lean? Eu vou avançar aqui. Eu acho que tem microfone aqui. Você consegue pedir, Pablo, para fechar o microfone ou você mesmo monitorar isso? E aí, ao final, sim, a gente vai conversar, né? Interagir, se possível, com a turma. Bom, eu falava dos 3 elementos-chave para a liderança Lean. Eu falava dos 3... E introduzi os 3 elementos-chave para a liderança Lean, né? Gente Genbutsu, isso quem disse para a gente foi lá o Fujio Cho, né? Ex-presidente do Conselho da Toyota, foi antes disso diretor do OMCD, Operations Management Consulting Division, um especialista, né, em Lean Systems, em TPS, e ele chegou à posição, né, de presidente do conselho. Então ele dizia, e isso ainda está presente, mais do que nunca, né? Essa combinação, vá lá ver por você mesmo, Gente Genbutsu, perguntar por que 5 vezes, diferente de 5 porquês, eu vou mostrar em seguida. E o que eu acabei de comentar anteriormente, né? Hitozukuri, respeito pelas pessoas, desenvolver gente. Esses são os 3 elementos praticados rotineiramente. E a gente tem que fazer uma reflexão, né? Como é que esses 3 elementos, se nós nos entendemos ou queremos, né, caminhar em direção a uma organização Lean, como é que a gente pratica esses 3 elementos no nosso dia a dia, né? Então, essa é uma reflexão bem importante. Eu, obviamente, não vou detalhar esses 3 elementos, mas vou fazer algumas considerações acerca, já fiz algumas considerações acerca do Hitozukuri, vou avançar um pouquinho mais, mas do porquê 5 vezes, né? Esse é um exemplo que eu vou usar aqui, mas bem conhecido, é o queimo do fusível, né? Mas que mostra bem, ainda que batido, conhecido, mostra bem como é importante, é muito simples a abordagem, né, o porquê 5 vezes, o rigor da aplicação, mas é muito importante para neutralizar o afã, né, de cair na primeira solução, ou causa que se apresenta e aplicar uma solução. Então, o porquê 5 vezes ele está vinculado à preocupação, o compromisso de atuar, neutralizar o problema, atuando sobre a causa isso. Então, por exemplo, por que um torno parou de funcionar? Parou de funcionar o torno mecânico. Por que parou de funcionar? Porque queimou o fusível. Bom, simples, vai lá na manutenção, pega o fusível e troca. Aliás, pega 6, já deixa na tua bancada aí. Se queimar de novo, você já troca, não precisa estar perdendo tempo indo lá no almoxarifado. Né? Não, mas para aí só um pouquinho. Se eu tenho esse rigor, para aí só um pouquinho. Queimou o fusível. Mas por que o fusível queimou? Porque houve uma sobrecarga de corrente. Bom, pega o fusível, então, mais uma amperagem lá, para resolver o problema. Não, por que houve sobrecarga? Bom, porque o eixo não estava travando no mancal. Estava travando no mancal, gerava sobrecarga de força e aí queimava o fusível. Mas por que estava travando? Porque não estava bem lubrificado. Mas por que não estava bem lubrificado? Bom, porque o óleo de recirculação retornava, quando retornava contaminado com cavaco de aço da usinagem. Mas por que retornava contaminado? Bom, porque não havia, porque não havia um filtro para a retenção do cavaco desse óleo de retorno. Mas por que não havia um filtro? Opa! Então a contramedida, óbvio que não é trocar o fusível, nem tampouco trocar por um fusível de maior capacidade de amperagem, né, de corrente, enfim. E nem ir lá botar mais óleo nos mancais.
é instalar, hipoteticamente aqui nesse exemplo, né, é instalar um filtro de óleo, que está associado a prever isso no plano de manutenção do torno. E mais ainda até lá com o fabricante, revisar o projeto da máquina. Se ela, por exemplo, claro, é provável que essa máquina tivesse um filtro originalmente no seu projeto, mas que o filtro desapareceu por algum motivo. Mas se não é o caso, não tem filtro. Puxa vida, fala com o fabricante, vamos propor um Kaizen, uma melhoria. Isso é muito frequente, sabe, na Toyota. Tanto é verdade que a Toyota, vários negócios da Toyota hoje que integram o grupo são spin-offs, por força de competências que ela desenvolveu em alguns processos e de gerar um negócio específico. Né? A Toyota, por exemplo, tem um negócio que é a Toyota Machining, né? Tornos super, hiper tecnológicos que ela desenvolveu, não era assim isso, mas foi desenvolvendo a expertise, né? E pedindo desenvolvimento por seus fornecedores, acabou que gerou um negócio interessante e lucrativo. Né? Bom, isso faz parte da história, né, da Toyota, da trajetória da Toyota. Outra forma de perguntar, né, o porquê 5 vezes é uma forma de perguntar, é um modelo. Mas a questão de inquirir que está na questão, no cerne da coisa, não é só os 5 porquês, é inquirir, no sentido, né, de que o interlocutor raciocine, reflita e entenda as relações de causa e efeito. Então, uma outra maneira, não precisa ser 5 porquê, mas fazer as perguntas certas, por exemplo, sobre o trabalho. Como é que você faz esse trabalho? Essa é uma forma de fazer. Como é que você faz esse trabalho? Como é que você sabe que está fazendo de forma correta? Daí vem o retorno a essas perguntas. Como é que você sabe que o resultado está livre de defeitos? E o que você faz quando tem um problema? Bom, ele tem que, daí, na sequência, tem que parar. Essa quando um problema acontece, nessa instância, na Toyota, essa é uma regra. Não deixa a normalidade se propagar. Didoka, né? Dá autonomia ao operador para identificar a normalidade e paralisar o menor sinal dela. Pare, didoka, na veia. Chama, cadeia de ajuda. Andon e cadeia de ajuda, né? Chama, se está fora da alçada, corrigir. E espera pela chegada da cadeia de ajuda, né? O team leader, o supervisor, qualquer que seja a instância de atuação. Então, essa que é a questão chave, assim, é inquirir, né, em direção à causa raiz. A chave para o sucesso nas transformações, eu comentava, né, a gente está falando de transformação Lean, o Lean, né, liderança Lean, esse agente de mudança, né, a gente desenvolver gente para embarcar no processo de mudança contínua, isso é Kaizen, e condução, né, da operação nesse sentido, né? E aí depende fundamentalmente do líder, né? Esse é o cerne da nossa fala, do líder como instrutor, como desenvolvedor de gente. Então, o líder instrutor preocupado com ensinar o seu aprendiz. Obviamente que eu estou me fazendo referência, classicamente, ao líder desenvolvendo seu time. Então, esse líder, na condição de instrutor, ele precisa ter o compromisso absoluto de prover pleno entendimento, pleno e total entendimento a quem está aprendendo. Pleno e total entendimento a quem está aprendendo, é por isso que aparece no primeiro bloco ali, entendimento em destaque. Isso só se consegue a partir da seguinte condição: o instrutor municiado de um método de ensinar, ele tem que dominar o método de como ensinar, e não é trivial, não, embora simples, né, em termos nos seus construtos, no passo a passo, mas tem um método cuidadoso por trás, que está em inspiração lá na instrução de trabalho, no método de instrução de trabalho do TWI. Então, dominar esse método de instrução, saber como ensinar, e saber no detalhe o que vai ser feito, qual é o trabalho a ser ensinado. Essas duas questões são chave. Então, ele precisa dominar o método de ensinar e precisa dominar o trabalho que há que ser aprendido. Então, uma coisa isolada, eu sei ensinar, não domino o método, o que eu trabalho, mas não tem problema, isso aí é coisa para especialista mesmo. Não. Se você vai ensinar, você tem que saber profundamente. Também, então, eu sou especialista, eu sou o cara que mais conhece esse negócio aqui. Não precisa de método para ensinar nenhum, eu sei como é que se faz, eu vou contando para os caras, dando nos macetes. Não é assim. Essa combinação é que é a chave para prover entendimento absoluto, né, ao aprendiz. Prover o entendimento absoluto ao aprendiz, se ele entendeu as razões, né, de porquê
essa nova forma de fazer as coisas. A proposição, o que decorre daí, ele obviamente terá domínio desse novo método, dessa nova forma de fazer a coisa. Havendo domínio total, absoluto dessa nova forma de fazer as coisas, é óbvio que ele adquire confiança nessa nova forma de fazer a coisa, nesse padrão, nesse método. E aí, a ponto de ele chegar a refletir por si só, puxa vida, como é que até ontem, ou até antes de eu dominar essa nova forma de fazer, como é que eu vinha fazendo, cara? Puxa vida, não tem dúvida, esse é o método, essa é a melhor forma de fazer as coisas agora. E agora que eu entendi, é isso, não tem, puxa vida, que bom que agora, né, eu domino isso, né, esse novo método. Então é assim, entendimento pleno absoluto, domínio, domina, confia. Se confia, gente, cumpre com o padrão, óbvio. Então, é nesse momento, por isso que eu destaquei disciplina, né, que leva ao sucesso nas transformações. Eu chamei a atenção para a disciplina, está grifado ali, disciplina, né? Propositalmente, que muito frequentemente eu ouço, vejo manifestações do tipo, as coisas se descolam, né? Implementa as mudanças, padrões, enfim, são trabalho, nova, né, um arranjo diferente, enfim, daqui a pouco decai, daqui a pouco o pessoal está descolado daquele padrão. Poxa vida, mas viu? Sabe por que isso aí, Ignato? Porque a questão é a turma indisciplinada. Assim, esse é um equívoco. Eu não posso me estender demais aqui, mas esse é um grave equívoco na interpretação. Na origem da 99, eu dizia 95, hoje eu não tenho receio de dizer que 99% das ocorrências de descolamento é este processo de entendimento pleno absoluto, domínio, confiança e cumprimento padrão não se verificou. E a gente acha que é indisciplina. Tem gente indisciplinada, claro que tem, né? Que não está ali fazendo, mas não deveria, não gostaria de estar ali, enfim. Mas isso é uma pequena e menor fração, não é a regra. Aí a nossa atuação tem que ser para a grande massa, que é a regra. Ok, gente? Então, eu gosto muito de chamar atenção para essa questão, que é chave essencial. Eu luto muito contra a crença de que o povo é indisciplinado, por isso que não dá certo. Negativo. Então, na essência está aqui. Eu vou avançar aqui, porque são 6h53. Eu vou dar isso um pouquinho mais acelerado. Me permita rapidamente, pegando esse gancho sobre as crenças, né, da liderança e tudo mais, eu fazer a nossa primeira enquete aqui, e atenção especial aos participantes, a pergunta 3, né, para a gente ter uma interação aí com o Ginato, em relação às crenças da liderança, né, a importância da liderança para os pontos, ok? Vai aparecer para vocês. Muito obrigado, Paulo. Bom, outra questão interessante, né? Interessante, mais do que interessante, mas essencial, para nós nos colocarmos nessa... Nenhum de nós está, ou muito poucos de nós, está na condição de que é só instrutor, só líder que ensina. De ideia, a gente está nas duas posições, né? De aprendiz e de instrutor, né? Sensei e seto, né? Como diz o japonês, é aquele que ensina, mas também é o aprendiz. Então, para você avançar e se colocar na condição de alguém que pode ensinar, desenvolver gente, fazer o Hitozukuri, você precisa aprender a aprender. Então, primeiro, seja aprendiz. Mas porque, veja bem, você vai ter que aprender, de fato, para ensinar outros, vai ter que aprender o método de ensino. Qual é o método? Como é que se ensina? Você vai ter que aprender o conteúdo do trabalho com rigor absoluto, né, do que vai ensinar. Então, antes, seja aprendiz. Tem que aprender a aprender. E aqui existe um modelo de aprendizagem muito interessante, que tem sua origem nas artes marciais, no Japão, que é o Shuhari. Shuhari é cumprir, romper, superar, em 3 estágios. O que é o primeiro estágio? Cumprir, né? O Shu. É um momento da humildade, em que o aprendiz baixa a guarda totalmente, confia profundamente no que está sendo colocado, no que está sendo instruído a ele pelo instrutor, uma vez que ele confia no instrutor, acredita, e de fato o instrutor está ali na melhor das intenções e está na posição de ensiná-lo. Então, baixar a guarda, ser humilde para rigor no entendimento das orientações, né, introjeção disso e realizar exatamente conforme a técnica
orientada pelo instrutor e já validada por esse instrutor. Então, isso é muito importante. Por que isso é importante, gente? Isso neutraliza, isso prepara para plena incorporação, plena absorção do que vai ser ensinado. E neutraliza aquele afã que a gente tem de questionar já no primeiro momento. Não, mas vem cá, mas por que assim? Mas vem cá, você não se tentou de outra maneira? Mas vem cá, que isso aí a gente já... Vai haver espaço, e tem que haver espaço para esses challenges, né? Essas disputas, essas proposições. Isso é mais à frente, isso é o Kaizen, isso é o Kaikaku. Mas primeiro há que se dominar profundamente o que é básico, né? O ponto de partida. Então, cumprir. Essa fase é fundamental. E a gente tem uma propensão, né, a querer queimar etapas. Faz falta. Esse cumprir, o faz falta na frente. Segunda etapa é o aprendiz, então, dominou profundamente, já está fluido na execução daquela atividade, qualquer que seja a atividade. Estou falando assim, como se fosse atividade manual. Pode ser uma atividade intelectual, de qualquer que seja a natureza, né? Mas aí ele começa, introjetou isso, já está fluido, começa a quebrar pouco a pouco as regras, né, que estão ali definidas nessa instrução. E aí começa a desafiar essas técnicas, entender que os conceitos que estão por trás, alguns princípios que estão por trás é que é o mais importante. E aí prepara ele para o próximo e derradeiro passo, que é o Ri, é a superação disso, é quando ele vai, de fato, desafiar a forma de fazer as coisas. Ou seja, propondo mudanças, propondo Kaizen e o Kaikaku, né? A inovação, a quebra do paradigma vigente. Então, é aí que entra o Kaikaku. O Kaikaku é o breakthrough, é a inovação, o rompimento, né? Então, mas para isso acontecer na sua plenitude, há que passar, nós devemos ter essa disposição, né, de passar por esses estágios, Shu, Hari, porque senão nós deformamos o processo, promovemos alterações de forma inadequada, né, no que é básico, né? Então, isso é muito importante, aprender para poder depois aprender a ensinar. Estou tentando avançar aqui no slide, mas eu dei uma travadinha, ele às vezes trava. Desculpe, ok? Então, desenvolver pessoas, claro que eu tenho feito referência, né, desenvolver pessoas, ensinar o método, parece que é muito desenvolver no sentido de trabalho operacional. Claro que é sim. Quanto mais próximo do Gemba, né, da operação, da linha de frente, esse líder, esse instrutor está, claro que mais envolvido na instrução e ensinar o trabalho operacional, ele vai estar. Mas também isso, ensinar o trabalho operacional, mas é também ensinar a seguir padrão e melhorar o padrão, fazer o Shuhari, a resolver problema e a trabalhar em equipe. E isso tudo combinado e mais um pouco da forma o que a gente chama aí de cultura Lean, cultura da empresa, cultura Lean, ok? E aí, claro que para desenvolver pessoas, o modelo Hitozukuri está calcado na combinação desses 4 elementos, eles são centrais. Existem outros elementos, mas esses são centrais. Os 4 elementos para desenvolver pessoas da Toyota, que são o método de ensino, eu acabei de falar, os 4 passos para ensinar, que tem origem na instituição de trabalho de TWI. Eu não vou detalhar esses elementos aqui, é só um overview, mas tem origem no TWI, os 4 passos, né, para preparar o local onde vai ser instruído o aprendiz, preparar o aprendiz, apresentar o trabalho com rigor, mostrando, fazendo, por isso que tem que dominar, o instrutor vai fazer, vai verbalizar, vai explicar o passo a passo, o que é ponto-chave, o porquê, a justificativa desse ponto-chave, vai atuar, e aí na sequência, no terceiro passo do método de ensino, vai dar a oportunidade do aprendiz experimentar, orientado, né, passo a passo, como experimentar. Existe uma técnica para isso. Isso é o método de ensino. E depois, fechando com o acompanhamento follow-up, mas aí fora, esses primeiros 3 passos, tipicamente, quando nós temos a oportunidade, isso acontece offline, no dojo. E aí o 4º passo acontece online, on the job training, que é o acompanhamento, porque no dojo ele adquiriu habilitação. Depois, no on-the-job training, a capacitação se complementa a partir do momento em que o operador adquiriu
eficiência, que é a combinação de habilidade e esforço, que só vem a partir da oportunidade de repetir. E aí eu preciso de tempo para isso, eu não faço isso no dojo, eu faço no Gemba, mas aí eu já habilitei a estar lá, ainda que meu nível de eficiência, o meu nível de eficiência, habilidade e esforço ainda estejam, né, abaixo. Mas me dê tempo, que eu, na curva de aprendizado eu chego lá. Ok? Então, isso é muito importante. Método de ensino, o dojo, que é onde eu vou exercitar sempre que possível offline, nas condições que mais se assemelham, né, ao Gemba, condição real, reproduzindo em ambiente controlado, né, este local onde eu vou instruir, e o on-the-job training, né, que é o Gemba, mas depois ele ter sido habilitado, e o líder, o papel do líder, como instrutor, esse é o quarto elemento, não menos importante, está em último, mas não menos importante, são esses 4 elementos, né, que permitem que o líder cumpra o papel de ator fundamental aí no Hitozukuri. Né? Claro que desenvolver a equipe é responsabilidade básica, né, dos líderes, treinar, obviamente, vai ser sempre fundamental, mas treinar em atividades críticas e aquelas padronizáveis é essencial. Eu não vou poder mergulhar muito nisso, mas se nós pudermos, uma outra oportunidade de falar sobre esses elementos, esses 4 elementos, é muito bacana. Hoje pela manhã, eu estava comentando, logo no início dessa live, que eu tive a chance hoje pela manhã de fazer uma live, um webinar, com o pessoal específico dos colegas, amigos da PPG. E foi muito legal, a gente discutiu exatamente sobre essas questões, né? Mergulhamos um pouco mais, porque era especificamente sobre Hitozukuri, e falamos um pouco mais sobre esses 4 elementos, e é muito legal falar de, né, onde é que a energia, né, do líder enquanto instrutor tem que ser dirigida, né? Essas atividades críticas, atividades padronizadas. Então, eu me antecipei, está aqui, né, o método de ensino do trabalho, que é esses 4 passos que eu já verbalizei, aqui é uma ilustração, fica como referência. Aqui tem uma crença importantíssima que aparece aqui, né, na base desse slide aqui, né, que é um lema, né, é uma crença absoluta, né, se o aprendiz não aprendeu, então o instrutor falhou em ensinar. Lembra daquele slide que eu mostrei? Pleno entendimento, domínio, confiança, cumprimento e sucesso, é isso. Então, se algo se descolou-se, é mais provável que o processo de ensino-aprendizagem tenha falhado. Essa responsabilidade é do instrutor. E, muito frequentemente, nesse processo, o instrutor volta para o banco de formação, volta para o seu dojo, para ver onde é que no processo de ensino dele, ele ainda precisa fazer Kaizen. Ok? O líder como treinador, né, sempre dando exemplo. Essas ilustrações aqui são os nossos amigos, os consultores da Hirayama, no Japão, lá no dojo deles, em Nagoya, perto de Nagoya, em Toyota City. São ex-Toyota Man, de 40, 42 anos de experiência dentro da Toyota, como líderes, né, team leaders, group leaders, e depois treinadores dos treinadores, e eles são a expressão máxima, né, desse líder como treinador. Então, eles atuam dando exemplo, ensinando cuidadosa e detalhadamente, explicando com rigor e paciência, observando cuidadosamente e atuando corretivamente quando necessário, monitorando e sempre estando ao alcance. Bom, nada disso é viável se eu não tenho o cuidado de reservar recurso nobre para esse propósito. Tempo das lideranças. Porque a rotina absorve violentamente, né, ou disputa violentamente este recurso nobre e escasso, que é tempo das lideranças. Então, a padronização do trabalho é muito importante, mesmo eu diria mais ainda, para os líderes. É claro que o que difere, né, em relação ao que é o padronizar a transição do trabalho para o líder, sim, algo do gênero, que é a dimensão tempo. Para o operador, virtualmente 100% você padroniza e está ali dentro da sessão de trabalho, a rotina dele. Né? O líder de time, o team leader, 80%. Supervisor, uns 50%. Gerente, diretor, 1/4 do tempo dele está padronizável, e é importante que esteja padronizado para realmente ele preservar esses espaços. Eu vou ilustrar isso, por exemplo, aqui. Isso é uma folha geral, né? uma parte, uma porçãozinha de uma instrução de trabalho, uma folha de trabalho padronizado de um líder de time, onde ele está definindo claramente o que fazer, em que sequência. Esse é ampliado. Eu fiz um corte, né? Parece os dias da semana, o horário em que ele faz isso, para cada janelinha. Eu fiz esse destaque aqui,
e dei ênfase aqui para algumas dessas atividades, mostrando que em algumas delas são oportunidades que se apresentam a ele de atuar como instrutor, como formador de gente. Nessa reunião de 5 minutos, início de turno, ele tem uma oportunidade de exercitar, né, esses elementos, né, de instrução, né, a instrução de trabalho, como ensinar. E ele tem essa oportunidade nessa reunião com o time dele. Ele tem essa outra oportunidade também quando ele faz o Gemba All. Ele tem mais uma vez uma oportunidade quando ele faz a reunião diária de melhoria contínua com o time. Ele tem mais uma oportunidade quando ele monitora o cumprimento do trabalho e reforça pontos importantes, corrige desempenho quando necessário. E ele tem janelas específicas para o treinamento mais formal, né? Eventualmente levando para o dojo, eventualmente cumprindo um roteiro, um checklist de avaliação, né, do nível de eficiência, né, já no on-the-job training daquele que está em treinamento, entenderam? Então é muito importante ter isso padronizado, senão o líder é atropelado pelas outras demandas, não sobra, é uma disputa em glória. O tempo para você desenvolver, atuar como desenvolvedor de gente, ele é simplesmente esmagado pelas outras demandas. Esse material, esse slide está projetado aqui bem denso, é muito mais para manter esse registro, e isso vai lá para o upload, lá na nossa página, para a consulta de vocês. E eu vou apenas citar alguns, né, do ambiente propício para o Rita Zucuri. É claro, a preocupação de criar a cultura Lean, sempre alinhada com... O que é cultura Lean, né? A gente tem que estar olhando para qual é a orientação máxima do nosso negócio. O norte verdadeiro que emana lá do A3-mãe, o A3 do presidente, o plano do presidente. Manter viva a sensação de pertinência à organização, tem uma série de mecanismos para a gente fazer isso. Enfim, informação, eu estou indo para o 5º item, estou pulando alguns, né? Gerar campanhas de informação com o objetivo de reforçar certos comportamentos na organização. Lembra de mapear mecanismos, atitudes, regras e crenças, modelos mentais? Essas campanhas de informação, olhando para isso, você trabalha essas questões, estabelecer política transparente ou justa de recompensa e reconhecimento, enfim, desenvolver programa para capacitação das lideranças, né? E desenvolvimento do time operacional. O 10º, recrutar funcionários que possam se adaptar às necessidades operacionais do negócio. Isso é aquela contratação dos traços importantes, né, dos líderes Lean, e assim vai. Tem uma série de outras questões, mas isso tudo tem que ser trabalhado, né, para construir esse ambiente para que o líder Lean tenha espaço, tenha capacidade de atuar, condição de atuar. Então, para concluir, eu diria que a transformação Lean, ela implica na mudança, obviamente, né, do que está na base, né, as crenças, os modelos mentais, os paradigmas. Tem que entender, né, nesse processo que essa transformação ela não pode passar ao largo desse processo que eu apresentei para vocês lá, acho que um dos primeiros slides. Entendimento, domínio, confiança, cumprimento padrão, e isso leva ao sucesso do processo de mudança, transformação. Isso é fundamental. O papel central e determinante do líder, né, como agente de mudança e como agente desenvolvedor de gente, e fazer um esforço especial para criar esse ambiente onde as pessoas estejam motivadas, que é o que a gente chama de Rita Zucuri, e reconhecer esses 4 elementos. Eu não estou advogando aqui, gente, que mas tem que ter, né, os 4 elementos. Pô, tem que ter o dojo, se não tiver dojo, não é o desenvolvimento Lean de pessoas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que são elementos que têm suas contribuições, são contribuições muito importantes. E, por vezes, eu não tenho a condição, ou mesmo necessidade de fazer a habilitação, né, offline no dojo, mas eu tenho que ter presente como é que eu vou compensar a ausência, né, de um ambiente offline controlado. Como é que eu posso, então? Eu tenho que queimar o fosfato, porque aqueles benefícios advindos, né, da habilitação offline, eu preciso conservar, preservar. Como é que eu vou fazer isso? Então, se eu tiver noção, né, desses 4 elementos, das contribuições de cada um dos 4 elementos, eu vou fazer o jogo para ver, para a minha organização, das minhas restrições, o que é que eu posso pôr em prática, ok? É mais nesse sentido. E por aí fico. São 7h11 aqui pelo meu relógio, 7h12. Eu fui além do que deveria. Volto aqui para a minha
meu primeiro slide, mas, sobretudo, volto para o Pablo San, que é o nosso host, para ver se a gente, enfim, caminha aí para o fechamento. Bom, Chavinha, eu fico feliz, eu estou olhando aqui o número de participantes, eu confesso que eu não pude acompanhar como é que nós estivemos, né? Mas eu estou vendo 39 presentes nessa sala. Puxa vida, fico lisonjeado. Primeiro de merecer, né? 39 presenças, puxa vida, é lisonjeiro. E até este momento, ou seja, nós estamos conservando, mantendo engajados, né, os colegas, até esse momento fico muito feliz, muito lisonjeado. Tomara que tenha feito sentido e que faça diferença, né? Porque fazer sentido tem que fazer diferença. Essa é a minha expectativa. O Pablo San, nós temos mais alguns minutos, quiçá são 19, são 7h13, quiçá mais uns 10 minutinhos aí para bater um papo com quem tiver interesse, né, de conversar, discutir. Quem sabe algumas das questões que já foram postas eu consiga abordar. Pode, né, apresentando algumas dessas questões, Pablo San. O resultado da enquete você tem aí? O que você viu aí? Sim, Renato San, vou mostrar o resultado da primeira enquete. Uma coisa, o resultado da enquete, que aí isso também pode nos dar elementos aí para... Olha só que interessante, a primeira questão foi com relação a quem vocês estão representando aqui, né? Qual é o porte da organização? Esperado, né? Uma grande porção de representantes de grandes empresas, 44%, mas olha que bacana. Nós temos a maioria, mais de 56%, representando microempresas, olha que legal, 16%, as pequenas, 20%, e as médias. Eu fico muito feliz que tem alcance. Outro dia, algumas semanas, eu promovi uma live especificamente sobre, né, o Lean quebrando crenças, né, e preconceitos de que o Lean é para grande organização, grandes corporações. Lean para pequena e média empresa, pequena e média empresa. Nós falamos bastante sobre isso e nós tivemos uma afluência grande do pessoal de pequenas, micros e médias empresas naquela oportunidade. De novo, aqui, fico lisonjeadíssimo e feliz, né, que esse tema desperta interesse também nos pequenos. Quem mais nós temos aqui? Caraca, que legal, olha, 52% representando serviços. Fico também, na mesma medida, muito contente, muito satisfeito de ver. Obviamente, a indústria sempre presente, isso é ótimo, mas fico contente, né, com a expressiva e crescente presença, né, dos representantes dos serviços. Que bacana. O que mais que nós temos aqui na terceira? Classifica a importância de 5 a 1, né, 5 extremamente importante, 1 menos importante, pouco importante, das características de liderança que eu elenquei, né, naquele slide. Paciência, humildade, curiosidade, enfim. Olhem só que interessante. Vocês comentaram aqui, mereceram as maiores notas. Olha só. Humildade, está correta a minha interpretação, né, Pablo? Humildade e gosto por desenvolver pessoas, né? Exatamente, Ignato San. Foi de encontro com a apresentação, exatamente. Então, o pessoal tem essa crença que realmente é... Transmite sensação, né? Porque vocês viram que eu me arrisquei, eu destacaria esses três aqui. Essas duas estavam na minha listinha, né? Humildade e gosto por desenvolver pessoas. Muito bom, muito bom. Fico feliz que exista esse senso de que isso tem que... E essas são questões que você não desenvolve na organização. Você tem que trazer esses caras... As pessoas desenvolvem isso de berço, nas suas famílias, na mais tenra idade. Isso vai nascendo lá, é lá que isso nasce. E a gente tem que contratar, tem que trazer isso para dentro de casa. Muito bom que vocês tenham esse entendimento. Fico feliz. Ignato San, temos algumas perguntas aqui. Eu vou passar ao longo já uma delas, dando uma saudação aí ao nosso amigo Maurício Sorrentino, né? Comentando que é a primeira vez dele aqui conosco e que, pelo jeito, irá ficar. Então, saudamos aí e com certeza que seja sempre bem-vindo, muito bem-vindo com o nosso, né, grupo de lives, de estudo aqui conosco. Muito generoso. Ele pergunta também, Ignato San, se tem algum livro, né? Se você indica algum livro para se aprofundar no tema, né? Sem dúvida. Sorrentino-san, e para todos os demais colegas que têm esse mesmo interesse, lá na nossa pastinha, né, na página Downloads, aliás, já está lá a lista de referências. Tem uma lista mais ampla, que eu posso também oferecer, que é
né, de gestão de operações, de Lean em geral, mas uma lista mais específica, liderança Lean, já está lá. Dá uma olhada lá, você vai ver lista de referências bibliográficas sobre liderança Lean. Está lá. Deve ser umas 12, 13 obras, 12, 13 livros que eu recomendo. Então, dá uma olhada lá, Sorrentino-san. Então, obviamente, vai aparecer lá Leiker, Hosius, quem mais? Estou olhando aqui para Mann, James Franz, Gary Convis. Tem esses caras que são muito bons, as obras são muito legais. Eu virei para cá porque eles estão aqui na minha estante. Então, tá na lista lá, Sorrentino-san. Vale a pena essa leitura. É muito legal. O que mais, Paulo San, que nós temos aí? Muito bom. Severo-san também havia perguntado, né? Estou localizando a pergunta, como ficaria, né? A contraponto aí entre o discurso e a prática, né? Aquilo que a gente vinha adotando, né? Como você comentou, das empresas que a gente tem como modelo, né? Que minam o processo, e como ficaria esse contraponto entre o discurso e a prática, né? Na implementação e na busca aí pela... Você vai ter que reformular a pergunta, não consegui entender. Desculpe, perdão, não consegui entender. Então, talvez se o Severo Sá estiver aí, talvez ele mesmo possa. É do Severo Sá essa pergunta? Talvez Sim. Ele mesmo possa apresentar, porque eu não peguei, não consegui pegar. Eu não entendi, né? O discurso prático não consegui. Gnatsan, a pergunta é qual é a importância de caminhar alinhado nesse movimento aí de implementação do Lean para o líder, nesse contexto, alinhar o discurso e a prática. Quão importante isso é para conseguir essa transformação? Fantástico. Excelente. Eu gosto muito de... Eu vou responder, eu vou fazer uma consideração a respeito dessa outra questão, que é fundamental, central, assim. Chamando a baila algo que o Ono Sensei nos dizia. Ele dizia assim: antes de teoria, ou ao invés de teoria, a prática. Simples assim. Ron Yori, Jisten. Eu acho que é isso. Ron Yori, Jisten. É assim. Ao invés de teoria, a prática. Isso, o que ele quis dizer com isso, né? Claro que teoria é importante, claro que teoria embasa a prática, mas o discurso teórico não sustenta nada, é a prática que transforma. Então, se você quer de fato atuar como líder transformador, conduzindo o processo de transformação, a prática é chave, não o discurso, não a teoria. E esta é a melhor influência que um líder, e quanto mais alto a instância da liderança, mais isso é importante, que é liderar pelo exemplo, não do discurso, mas pelo exemplo das coisas que faz no dia a dia. Então, é fundamental, eu diria essencial, Ron Yori, Jisen, já dizia Ono Sensei. Então, é muito importante isso. Obrigado, senhor, pela consideração, porque... parece trivial, tá, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio. Porque o que a gente vê, né, de lideranças que delegam, né, esse papel, essa atuação, não, vocês têm meu suporte, bota aí o time de melhoria aí. Não, recurso tem aí, manda contratar os caras, traz a consultoria, mas ele fica, né? E quando ele me chama, se precisar de um discurso meu, de eu fazer a abertura, eu faço, o cara é bom, né, no discurso, mas ele fica aí, puxa vida, isso não se sustenta. Aliás, vai minar, vai ser uma crença que vai minar, né? Aqui é tudo da boca para fora. Isso é uma outra crença, né? Beleza, obrigado, Severo-san. Muito bom. Ignato-san, tínhamos uma outra pergunta também, que foi próximo dessa, né, do Severo-san, do Marcílio-san, José Bezerra-san. Nos anos 80, chamava-se de teoria X, que era um líder tradicional. E a teoria Y seria a liderança Lean, né? Na década de 80, faziam essa comparação entre a liderança tradicional e a liderança Lean, sobre as teorias da geração X e Y, vamos falar assim.
Sim, que legal. Meu velho e saudoso amigo de longa data, Marcílio San. Marcílio San, que bom que você está aqui conosco. Fico muito feliz e lisonjeado. Bom, eu diria o seguinte: na verdade, eu não enquadraria, né, esse modelo de liderança em nenhum modelo pré-existente. Ele obviamente, busca e combina alguns elementos dessas teorias de liderança, X, Y, situacional, enfim. Mas, se a gente quiser rotular esse modelo, é a liderança Lean. É a liderança Lean, muito embora eu tenha, né, apresentado en passant, né, a caracterização, mas não é teoria X, não é teoria Y, não é situacional. Por exemplo, só citando algumas das teorias, né, de liderança que a gente tem como referência. Então, a liderança Lean é algo que nasceu da necessidade da Toyota desenvolver o seu modelo de gestão de operações, desenvolver o seu negócio e desenvolver sua gente para sustentar esse negócio. Então, a gente faz referência, claro, reconhece as contribuições dessas teorias antecessoras, mas o que nós estamos falando aqui é um modelo de liderança que a gente pode sim chamar especificamente de liderança Lean, que teve origem nesse contexto, né, do TPS, da Toyota. Né? Marcílio, muito obrigado pelas tuas considerações. Obrigado mesmo. Fico feliz. O que mais que nós temos, Pablo San? Será que nós temos mais algum colega com alguma consideração? Mesmo que não pergunta, alguma observação, alguma contribuição, alguma experiência que queira compartilhar, enfim. Sim. E eu acho que tem mais alguma questão na enquete aí que você apresentou. Se tiver, né, já o retorno aí de mais algumas questões que eu acho que você tem, já, por favor, me apresente aí. Sim. Colocamos outra agora aqui ao final, para a gente estar olhando com o pessoal. O pessoal está pontuando em relação às atividades estratégicas e os percentuais. Ignato-san, tem um colega nosso, colega Brian Bueno, que está citando aqui que veio através hoje de sua palestra na PPG e veio aqui, caminhou contigo para cá e disse que permanecerá conosco também. Brian, muito obrigado, fico lisonjeadíssimo. Obrigado hoje pela manhã, pela oportunidade, fiquei muito feliz, muito lisonjeado com o espaço que me foi concedido, com o grau de interação depois, inclusive por e-mail, por WhatsApp, tive chance de interagir com alguns dos seus colegas, foi muito legal, eu fico muito feliz. E vai ser uma honra manter você no nosso network. Muito obrigado. Ignato-san, temos uma pergunta aqui do meu xará, Pablo San. Quantas pessoas um líder Lean deve atuar no chão de fábrica, em média, né, para ter um bom resultado? Com quantas pessoas ele deve liderar no chão de fábrica? Se existe algum requisito ou referência. Perfeito, excelente, bacana isso. Eu vou tentar ser breve, porque essa é uma consideração muito legal. Quem foi? Saint George San, Pablo Saint George San? Exatamente, Ignato-san. Grande Saint George San. Bom, é o seguinte, tem um número mágico, né? Vocês têm ouvido falar, team leader, né? A liderança operacional, team leader, 5 a 8. Vocês ouviram isso, né? 5 a 8. Esse número mágico, né? Cara, esse número tem origem no que se observa em várias operações, sobretudo da Toyota, mais ainda no Japão. 5 a 8, 5 a 8, 5 a 8. Não existe esse número. Isso na Toyota, naquela condição, naquela circunstância que foi observada. Deixa eu dizer para você o porquê que isso não existe. Mas ele resulta de algo muito pão, queijo, queijo. É o seguinte, gente. Eu queria muito, em algumas aulas que eu dou e trato dessa questão, eu faço as continhas, eu mostro para o pessoal qual é o número que se chega para determinada circunstância, situação. Isso está diretamente relacionado a nível de estabilidade do que está sob sua responsabilidade de gerir. Nível de estabilidade dos processos nos quais o teu time está inserido. Por quê? Porque o nível de instabilidade, se quiser, vai determinar com que frequência
os problemas vão acontecer, se manifestar, e com que frequência o Andon vai te chamar para atuar. E mais, a complexidade dessas ocorrências. Quanto tempo demora para solucionar? Então, vocês vejam bem, que simples assim, só para entender a lógica, não é, a conta não está finalizada, mas se eu identifico com que frequência os problemas acontecem, deixa eu fazer uma continha só para mostrar como isso faz sentido, com que frequência os problemas acontecem? Os problemas acontecem a cada 15 minutos, 4 vezes por hora, 8 horas, 32, se eu não errei na minha continha, 30 ocorrências, 30 chamados para mim, líder, 30. Quanto tempo demora para resolver cada um deles? Demora 5 minutos, por exemplo, né? 5 minutos, demora 5 minutos, 30 vezes 5 minutos, aí vai dar, sei lá, 2 horas e pouco resolvendo o problema. Quanto tempo eu tenho esses 30, né, oriundos de quantas pessoas? Esses 30 problemas oriundos de, por exemplo, né, melhor seria fazer, eu ainda me atendo aos números, né, para tentar mostrar qual é a lógica. Eu vou reduzir esse número para vocês entenderem como o número vai me conduzir, né, à definição do número de pessoas. Se por cada pessoa, eu tenho uma X ocorrência, pegar no número, porque eu não tenho a continha, não fiz a continha. Então, cada operador aperta o Andon, me chama um determinado número de vezes, demora tantos minutos, 5 minutos para atuar. Puxa vida, eu tenho, por operador, tipicamente, que destinar, por exemplo, né, 15 minutos por dia para atender os chamados dele, para dar suporte a ele. 15 minutos. Eu tenho no meu trabalho padronizado, que eu acabei de mostrar para vocês, essa atuação, eu preciso destinar 2 horas. Então, por exemplo, eu tenho 120 dividido por 15 minutos. Quanto é que dá isso? Sei lá quanto é que dá 4, sei lá, quanto é que dá isso aí? 120 dividido por 15, Paulo, você me ajuda aí. Só para dar noção para vocês, 120 dividido por 15, 8. Entenderam? Qual é o número de operadores que eu posso suportar agora, dado o nível de instabilidade, que é tantas ocorrências, 5 minutos por cada ocorrência para resolver. Se eu tenho mais do que 8, eu não consigo usar as 2 horas que eu tenho de janela para essa atuação. Se eu pegar 16, acabou. Vai ter gente desassistida. Entenderam qual é a lógica, gente? Eu fui tentar ilustrar com número, para dizer que isso é pão, queijo, queijo. Tem origem, sim, objetiva. Não tem número mágico. Casualmente, a minha continha que deu 8. Por acaso, por sorte. Então, o número não é... Mas a observação empírica tem mostrado para mim que é de 5 a 8. Por conta do nível de complexidade das ocorrências, né? Da frequência com que elas acontecem, do tempo que demora para solucioná-las, pôr em ritmo. Entendido? Sem Jorge San, será que faz sentido? Será que o Jorge San pode, né, dar um ok? Manifestação aí, sim. Não, Guinato San. Guinato San, uma outra questão. Pena, que, claro, me falta aqui um flip chartzinho aqui, puxa vida, ia ficar claro, eu vou mostrar para vocês, nessa condição, quantos... Mas eu mostrei agora, por exemplo, nesse exemplo numérico aí, qual é a origem do número 8, ok? Sim, faz sentido, tá, gente? Claro. Muito bom. Temos uma outra questão do nosso amigo Antero Souza, Antero San. Gostaria de saber a melhor orientação para enfrentar os paradigmas dos mais antigos. Sobre aqueles paradigmas do início da apresentação, se existe alguma orientação para, ao longo da implementação, você citou que podem minar a construção da cultura Lean. Então, se existe alguma orientação para... de maneira, ela usou o termo, né? Enfrentar esses paradigmas. Excelente, Souza San. Antero Souza San. Excelente consideração. Eu vou te dizer o seguinte, claro, aquele mapeamento nos permite enxergar, né, essas questões, os paradigmas e indivíduos, né, com essa inclinação, né, por detração, né, por puxar para trás, me desculpem a linguagem. E aí eu tenho uma série de abordagens que eu vou aplicar combinadas.
Mas a central, sabe qual é? É a que vocês já sabem, e eu apresentei há pouco. É aquele rigor. Se eu vou promover uma mudança, e se essa pessoa está se opondo, ou torcendo o nariz, ou não quer embarcar, não entendeu. Se não entendeu, claro que não vai dominar. Se não dominou, não vai cumprir. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, também essas pessoas, ela vai estar numa condição de aprendiz, porque ela vai ter que se integrar, né, um modelo novo que vem sendo implementado, se impondo, e aí ele tem que ser envolvido, sobretudo, como aprendiz desses novos construtos. Se eu não tenho, se eu alijo, esse cara não precisa aprender, ele isso aí deixa assim. Qual é o papel dele hoje? Qual o papel dele nesse contexto, né, que a gente está conduzindo, né, de mudança? Qual o papel dele? O que ele precisa aprender? Nós vamos ensinar com aquele rigor. Quem vai ensinar? Idealmente, o líder-chefe dele, né? Vai fazer, às vezes, de instrutor. Para eles, precisa dominar o que vai ser introduzido. Vocês me entenderam? Solução faz sentido? Tem outros elementos, claro, né? Tem outros elementos. Mas esse é o central. É o central. Se eu digo se eu estou afirmando a você, não é crença só, é afirmando peremptoriamente que esta é a abordagem que se aplica, né, para engajamento e preparação do pessoal operacional, mas vale para todos os níveis. Então, mesmo aqueles mais antigos de casa, que torcem o nariz, eu preciso, com rigor, e respeito, mas com muito rigor, aplicar essa abordagem, né, de prover pleno entendimento, domínio, confiança e aí cumprimento da nova forma de fazer as coisas. Ok? Tá claro? Solução, sabe que faz sentido? Dá uma checada aí, Pablo San, vê se faz sentido para o Antero Souza San. Sim, Renato San, ele respondeu aqui, ótima visão, que excelente, faz total sentido. Que bom, fico feliz, Souza San. O que mais que nós temos aí? Alguma consideração dos colegas? Sim, nosso amigo Cristiano Coelho também, né? Diz que é uma honra participar deste evento, que me tornei ouvinte assíduo. Obrigado e até a próxima quinta-feira. O Coelho está muito gentil. Obrigado, muito obrigado. Lembrar também que na próxima quinta-feira, né, nós teremos um bate-bola do nosso amigo Alexandre Santos com um de nossos clientes, né? Vai ser bastante interessante também a participação do pessoal aqui. Perfeito, fantástico, fantástico. É isso aí. Espero contar com a presença dos colegas aí novamente. O que mais que nós temos aí? Será que ainda temos a condição de pelo menos um ping-pong, aí mais uma questão, mais uma consideração? Se é que, né? O que tem aí do resultado dessa última pergunta que você apresentou para os colegas? Coloquei agora em Renato San. Interessante. Olha só, qual é a distribuição típica do tempo disponível ao longo de uma semana, um mês, por exemplo? 78% do tempo, atividades estratégicas, 44% táticas, 44% atividades operacionais. Olha só que interessante essa distribuição. Vocês viram? Por que eu perguntei, eu queria ter noção do nível de... Primeiro, claro, né, do perfil, né, de atuação do público, mas também do nível de aplicabilidade do padrão de trabalho das lideranças. Foi isso que eu mirei. Vocês estão lembrados, né, que, obviamente, funções mais operacionais, virtualmente 100%, né, das atividades do tempo é padronizável, necessário padronizar, e na medida que você vai se distanciando para tática e atuações mais estratégicas, uma fração menor, mas ainda assim presente. Foi essa a ideia, só para ter noção, né, dessa presença. O que nós temos ali na quinta e qual o percentual de padronização do seu trabalho? Deixe-me ver, eu vou tentar revelar aqui. Perfeito. Menos 25%, 28%. Quer dizer, mais da metade dos nossos colegas, 56%, estão dizendo que menos da metade do seu trabalho do conteúdo de tempo alocado às atividades é padronizado, assim, está mais livre e solto, né? Então apareceu 56%. Interessante
essa constatação aqui. O que mais que nós temos aqui, por favor, Pablo San? Seria isso, Renato, só. Em relação às enquetes. Perfeito. O que houve aqui, sem querer, eu acho que eu risquei. Bom, Pablo San, eu acho que nós avançamos bastante, né? São 19h38. Eu creio que, com isso, nós possamos finalizar agradecendo uma vez mais a participação, a presença, a interação, né, com os amigos, amigas, os colegas que nos brindaram aí com essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. E como eu disse logo no início, eu fico torcendo, sempre com a expectativa de que agregue valor, que faça sentido, mas que faça a diferença, né, na atuação de cada um de vocês, né? Essa é a minha expectativa, essa é, na verdade, a minha missão, né? Promover essas transformações, essas mudanças por esse canal, através desse canal. Não estou falando referência ao canal virtual, Zoom, estou falando ao canal de ensinar, ao canal de formar essa massa crítica, né? No que diz respeito à gestão de operações e tudo que está envolvido nesse contexto. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado e espero contar com a participação. Primeiro, espero contar com a conexão contínua, né, com vocês todos, e na próxima quarta-feira, às 18 horas, uma vez mais, nos encontramos. Ok, gente? Muito obrigado e assim me despeço. Fábio, muito obrigado a todos os amigos. Uma boa noite e bom descanso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.